Qual a diferença de aplicar a maquiagem com pincel e com a esponja? A diferença é muito simples, é o acabamento. Como assim já é o acabamento? Quando você aplica com um pincel kabuki, a maquiagem vai ter um efeito mais leve, tá? Então, esse aqui é um kabuki dual fiber, tá? Por isso que ele tem essas duas cores, que ele tem dois tipos de fibrinha, tá? Então, essa fibra aqui é sintética, tá? E aí, quando você aplica na pele, ele tem um acabamento mais leve. Então, se você não quer uma maquiagem pesada, se você não precisa de alta cobertura, você não precisa cobrir melasma, você não precisa cobrir manchas, então eu indico que você utilize um pincel desse. Agora, esse aqui já é um pincel para maior cobertura, porém, esse aqui não faz o serviço sozinho. Esse aqui é o pincel língua de gato. Muita gente tem esse pincel e aplica a base com ele, mas ele não faz o acabamento perfeito. Quando você usa um pincel língua de gato, você precisa de uma esponja úmida depois para fazer o quê? Para limpar as marquinhas que ele faz como se fossem risquinhos na pele. Então, quem aplica o pincel, a base com esse pincel, sabe que ele faz alguns risquinhos. Como que você faz para tirar aqueles risquinhos? Com uma esponja úmida. Tá, Gé, mas aí a pele perfeita, se eu não tenho esses pincéis, eu só tenho a esponjinha, eu posso fazer? Pode fazer, desde que a sua esponja esteja úmida. O acabamento da esponja é o melhor acabamento que tem. A desvantagem dela a desvantagem da esponja é que ela puxa o produto para dentro dela. Para que ela não puxe esse produto para dentro dela, a gente tem um trucão, né? Que a gente, como brasileira que somos, né? Utilizamos truque em tudo. Então eu umedeço a minha esponja, mas eu umedeço desde que ela não pingue água. Ó, a minha esponja está úmida, ela é menorzinha, mas como eu umedeci ela está grande. Então ela tem que estar úmida, mas ela não pode pingar água. Quando eu aplico base nela, ela estando úmida, ela não vai absorver a base para o centro dela, tá? Porque quando você utiliza a esponja seca, você vai gastar mais base, tá? Então, quando ela tá úmida, você economiza a base. E o acabamento da esponja é muito mais bonito, ele fica um acabamento aveludado. Caso você queira continuar aplicando, você já tem prática de aplicar base com língua de gato, pode continuar aplicando com língua de gato. O que eu indico é depois você pegar a esponja e fazer o acabamento na tua pele com a esponja com batidinhas para tirar a marcação das linhas. Se você aplicou com o Dual Fiber, não tem tanta necessidade, se ele for um Dual Fiber bom, não tem necessidade de você utilizar a esponja depois. A diferença é que você, aplicando com o Dual Fiber, ele é para quem não precisa cobrir tanto. Eu gosto de usar ele no meu dia a dia, eu uso muito ele, tá? Mas para maquiagem mais elaborada, que eu preciso cobrir minha olheira, que eu preciso cobrir as minhas manchas, ele não é legal. Por quê? Porque ele não cobre totalmente as minhas manchas. Então eu preciso de uma cobertura maior, eu não posso usar ele. Porque ele dá um acabamento leve. Então se você quer uma maquiagem leve, ele que eu indico para você usar. Não tem necessidade de utilizar a esponja depois. Por quê? Porque ele não fica com marcação. A não ser que ele seja velho ou ele não seja tão macio, tá? Porque você aplica levinho ele em movimentos circulares, ele não vai necessitar, ele não fica marcado, tá? Quando ele tem essa fibra bem fininha na ponta, ele não fica marcado, não fica os risquinhos na pele, tá? Caso fique, o seu fique, aí sim eu indico você utilizar a esponja depois.